Senhor, como sendo eu, Gideão, tão pobre e insignificante ser escolhido por ti, para livrar Israel de uma nação tão forte e poderosa como os midianitas? Em Israel, num tempo muito distante e sombrio, vivia Gideão. Ele e seu povo sofriam terrivelmente. Os israelitas haviam se afastado do Deus verdadeiro e seguido os deuses falsos das nações que não conheciam o Senhor. Por isso, os midianitas, um povo cruel e inimigo, devastavam suas colheitas e os aterrorizavam constantemente. Os midianitas eram impiedosos em seus ataques. Cavalgavam em grandes hordas, acompanhados por camelôs e outros aliados, avançando como uma nuvem de gafanhotos que consumia tudo à sua frente. Eles saqueavam vilarejos inteiros, destruindo plantações, roubando gado e queimando casas. Não deixavam nada que pudesse sustentar vida. O medo era palpável, e todos se escondiam nas cavernas, tentando proteger-se do inimigo implacável. As noites eram especialmente terríveis, com o eco dos gritos dos israelitas sendo levados pelo vento. Os campos ficavam desolados, com restos de colheitas queimadas e os poucos sobreviventes chorando em desespero. Os israelitas gemiam e clamavam a Deus por libertação. Suas vozes cheias de dor e súplica ecoavam pelos vales. Senhor, salva-nos. Liberta-nos dos nossos opressores. As lágrimas rolavam por suas faces enquanto imploravam pela intervenção divina. Gideão, um homem simples e temeroso, sentia o peso da desesperança. Um dia, enquanto malhava trigo secretamente em um lagar, na tentativa de esconder os grãos dos midianitas, um anjo do Senhor surgiu diante dele, irradiando uma luz que perfurava a escuridão do seu coração. Com voz poderosa, o anjo proclamou: "O Senhor está com você, homem valente." Gideão, surpreso e com o coração acelerado, respondeu com uma mistura de incredulidade e amargura: "Mas, Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Onde estão os seus milagres que nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor nos tirou do Egito? Agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas." A dúvida e o desespero tomavam conta de Gideão. Ele se lembrava das histórias incríveis que seus pais contavam. O mar vermelho se abrindo, o maná descendo do céu, os feitos maravilhosos de um Deus que parecia agora distante e silencioso. Tudo o que ele via era sofrimento e medo. O anjo do Senhor, com olhos cheios de autoridade e compaixão, olhou diretamente para Gideão e disse: "Vá com a força que você tem e salve Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem está enviando você?" Apesar dessas palavras poderosas, Gideão sentia uma luta interna. Como eu, sendo tão fraco e pertencendo a uma família humilde, poderia salvar Israel? Pensava ele, sentindo-se esmagado pela responsabilidade e dúvida. Gideão estava à beira de uma decisão que poderia mudar o destino de seu povo. O chamado era claro, mas o caminho à frente estava repleto de incertezas e perigos. Em meio a esse turbilhão de emoções, ele sabia que o próximo passo poderia definir a história de Israel para sempre. Gideão ainda está se sentindo inseguro e com muitas dúvidas sobre essa missão que o anjo do Senhor lhe deu. Então, ele pede um sinal para ter certeza de que realmente é Deus falando com ele e que ele não está sozinho. Gideão decide preparar uma oferta para o anjo. Ele vai até sua casa e pega um cabrito, que é um tipo de carneiro jovem. Ele também faz pão sem fermento, que é um pão simples, feito apenas com farinha e água. Ele quer oferecer isso como uma prova de sua sinceridade e para ver se Deus realmente está com ele. Ele volta ao lugar onde o anjo está esperando e coloca a carne e o pão sobre uma rocha, como uma espécie de altar. O anjo de Deus diz a Gideão para derramar o caldo da carne sobre a oferta, o que ele faz. Então, algo incrível acontece. O anjo estende o cajado que está em sua mão e toca a carne e o pão. De repente, uma chama sai da rocha e consome toda a oferta: a carne, o pão e até o caldo. Esse milagre é uma resposta clara e poderosa de Deus para Gideão. Imagine a cena. Gideão vê o fogo subindo de repente e consumindo tudo. Ele percebe que esse homem não é apenas um homem qualquer. Ele reconhece que esse é um anjo do Senhor. É um momento de grande revelação e confirmação para Gideão. Ele sente um misto de medo e reverência porque entende que esteve na presença de um ser celestial, um mensageiro direto de Deus.
Esse sinal milagroso dá a Gideão a certeza que ele precisava. Ele agora sabe que Deus está realmente com ele e que a missão que lhe foi dada é divina. Essa experiência muda tudo para Gideão. Ele passa de alguém cheio de dúvidas e inseguranças para alguém que sabe que Deus o escolheu e que Deus estará com ele. Isso lhe dá a confiança necessária para enfrentar a tarefa enorme de libertar Israel dos midianitas. Gideão ainda tem um longo caminho pela frente, mas esse sinal de Deus é um ponto de virada. Ele aprende que, mesmo quando se sente pequeno e insignificante, com Deus ao seu lado, ele pode fazer grandes coisas. Gideão ainda processando o encontro incrível com o anjo e o sinal milagroso do fogo. Ele agora sabe que Deus está com ele, mas sua missão está apenas começando. Deus tem outra tarefa para ele, algo que vai testar sua coragem e fé. Deus ordena a Gideão que destrua o altar de Baal, um deus falso que muitos de seus compatriotas estão adorando. Baal não é o Deus verdadeiro, e a adoração a ele está afastando o povo de Israel do Senhor. Junto ao altar de Baal, há também um poste de Azerá, que é outro símbolo de uma deusa pagã. Pensa no tamanho dessa missão para Gideão. Ele tem que derrubar esses objetos de culto que são muito importantes para muitas pessoas em sua comunidade. Isso é perigoso porque ele sabe que muitos vão ficar furiosos com ele por destruir seus ídolos. Mesmo com medo, Gideão obedece a Deus. Ele pega 10 dos seus servos, e durante a noite, eles vão até o altar de Baal. À noite, porque Gideão ainda está com medo da reação das pessoas. Eles derrubam o altar e cortam o poste de Azerá. Em seguida, Gideão constrói um novo altar, mas este é para o Senhor, o Deus verdadeiro. Ele usa as pedras e a madeira que derrubou do altar de Baal e do poste de Azerá para construir o altar ao Senhor. Ele faz isso exatamente como Deus lhe instruiu. Esse novo altar é um símbolo de sua fé e obediência a Deus. Gideão o nomeia o Senhor é paz, porque agora ele sente a paz de Deus em seu coração, sabendo que está fazendo a coisa certa. Esse altar tem uma grande importância. Não é apenas um monte de pedras. É um memorial, um lembrete das obras de Deus e da aliança entre Deus e o povo de Israel. Sempre que alguém olhar para esse altar, lembrará que Deus está com eles e que Ele é o verdadeiro Deus, que traz paz e salvação. Na manhã seguinte, quando as pessoas da cidade acordam, elas veem o altar de Baal destruído e o poste de Azerá cortado. Elas ficam furiosas. Quem teria a ousadia de fazer isso? Logo descobrem que foi Gideão. A raiva se espalha rapidamente, e as pessoas vão até a casa do pai de Gideão, Joás, exigindo que ele entregue seu filho para ser punido. A comunidade está pronta para linchar Gideão, acreditando que ele cometeu uma grande blasfêmia ao destruir os símbolos de Baal. É um momento de muita tensão e perigo para Gideão. Mas aí, algo surpreendente acontece. Joás, o pai de Gideão, se levanta para defendê-lo. Joás enfrenta a multidão furiosa e diz: "Vocês querem defender Baal? Se Baal realmente é um deus, que ele mesmo se defenda. Se alguém destruiu seu altar, que Baal se vingue." Essas palavras são poderosas. Elas fazem a multidão pensar. Se Baal fosse realmente um deus poderoso, ele não precisaria de seres humanos para defendê-lo. Essa defesa de Joás não só protege Gideão, mas também faz as pessoas começarem a questionar a verdadeira natureza de Baal. Imagina como Gideão deve ter se sentido nesse momento. Ele estava pronto para enfrentar as consequências de sua obediência a Deus, mas agora vê seu pai defendendo-o com coragem e sabedoria. Isso deve ter fortalecido ainda mais a fé de Gideão. Esse episódio mostra a importância de confiar em Deus e fazer o que é certo, mesmo quando parece assustador. Deus estava com Gideão, e ele providenciou a proteção necessária através de seu pai. E assim, a fé de Gideão e de toda a comunidade começou a mudar, reconhecendo o poder do Senhor. Você já passou por uma situação em que teve que tomar uma decisão difícil, mesmo sabendo que as pessoas poderiam não entender ou aceitar? Como foi para você? A história de Gideão nos inspira a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores, e a lembrar que Ele sempre está ao nosso lado, pronto para nos defender e guiar. Todos os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente se juntaram e acamparam no vale de Jezreel. Era um exército enorme,
uma visão assustadora. Então, o Espírito do Senhor tomou conta de Gideão. Ele tocou a buzina e os abiesritas, seu próprio povo, se juntaram a ele. Gideão enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés e eles também se uniram a ele. Mandou mais mensageiros para as tribos de Asser, Zebulon e Naftali, e todos vieram ao encontro de Gideão, prontos para a batalha. Mesmo com tanta gente ao seu lado, Gideão ainda estava inseguro. Então ele disse a Deus: se realmente vais livrar Israel por minhas mãos, como disseste, vou fazer um teste. Vou colocar um velo de lã na eira. Se pela manhã o orvalho estiver apenas no velo e a terra ao redor estiver seca, saberei que vais salvar Israel por mim, como prometeste. E assim aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou cedo, apertou o velo e encheu uma taça de água com o orvalho que estava nele. Mas ele ainda queria mais confirmação. Gideão pediu a Deus: por favor, não te zangues comigo, mas deixa-me fazer mais um teste. Desta vez, faz com que só o velo fique seco e a terra ao redor esteja coberta de orvalho. E Deus fez exatamente isso naquela noite. O velo ficou seco e a terra ao redor estava coberta de orvalho. Deus havia respondido aos seus pedidos de confirmação. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que Deus estava com ele e que venceria aquela batalha. Depois de tudo o que aconteceu, Gideão se sente mais confiante em Deus. Ele recebe uma nova missão: reunir um exército para libertar Israel dos midianitas. Gideão começa a convocar os homens de Israel para lutar. E, surpreendentemente, 32.000 homens respondem ao chamado. Isso já é incrível, né? Tanta gente disposta a lutar ao lado de Gideão. Mas aí vem algo inesperado. Deus diz a Gideão que o exército é grande demais. Parece estranho, não é? Em uma guerra, quanto mais gente, melhor, certo? Mas Deus explica que quer que Israel saiba que a vitória vem dele, não do poder humano. Então, Deus orienta Gideão a dizer ao povo que quem estiver com medo pode voltar para casa. E sabe o que acontece? 22.000 homens vão embora. Gideão deve ter ficado chocado. De 32.000, restaram apenas 10.000. Ainda assim, Gideão obedece a Deus. E então, Deus diz novamente que o exército ainda é grande demais. Deus orienta Gideão a levar os homens até uma fonte de água para um teste. A ideia é observar como cada homem bebe água. Aqueles que levarem a água à boca com as mãos serão separados dos que se ajoelharem para beber diretamente da fonte. Gideão observa com atenção, e no final, apenas 300 homens levam a água às bocas com as mãos. São esses 300 que Deus escolhe para o exército. De 32.000 homens, restam apenas 300. Dá para imaginar a emoção e a ansiedade que Gideão deve ter sentido? Ele começou com um grande exército e agora tem apenas um pequeno grupo. Mas esse grupo é especial, escolhido por Deus. Esses 300 homens são corajosos, prontos para seguir Gideão, confiando na liderança dele e na promessa de Deus. Essa seleção deve ter sido um teste de fé gigantesco para Gideão. Ele deve ter pensado: como podemos vencer um exército enorme com tão poucos homens? Mas ele lembra das palavras de Deus e da promessa de que Deus estará com ele. E você? Já passou por momentos em que sentiu que tinha poucas chances, mas decidiu confiar mesmo assim? A história de Gideão nos mostra que, com Deus, não importa o tamanho do nosso exército, o que importa é a nossa fé e obediência. Deus pode fazer grandes coisas, mesmo com poucos recursos, desde que confiemos nele. Esse momento de reunir o exército e vê-lo reduzido a apenas 300 homens é um exemplo poderoso de fé e confiança em Deus. Gideão deve ter sentido um mix de medo e esperança, mas no fundo, ele sabia que Deus estava no controle. E essa confiança é o que nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios, sabendo que, com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer obstáculo. Com esses 300 homens ao seu lado, Gideão ainda precisava de um encorajamento final. Deus sabia disso e então pediu para Gideão descer até o acampamento midianita durante a noite. Gideão, junto com seu servo, foi até o acampamento inimigo e ouviu 2 soldados midianitas conversando. Um deles estava contando sobre um sonho que teve,
onde um pão de cevada rolava pelo acampamento e destruía uma tenda. O outro soldado interpretou o sonho, dizendo que isso significava que Deus entregaria os midianitas nas mãos de Gideão. Essa confirmação através do sonho dos inimigos deu a Gideão a certeza de que Deus estava realmente no controle. Encorajado, ele voltou para o seu pequeno exército e dividiu os 300 homens em 3 grupos. Cada homem recebeu uma trombeta, um jarro de barro e uma tocha escondida dentro do jarro. Durante a noite, eles se posicionaram ao redor do acampamento midianita. Ao sinal de Gideão, todos eles tocaram as trombetas, quebraram os jarros e levantaram as tochas, gritando, "A espada do Senhor e de Gideão." Imaginem a cena: o barulho ensurdecedor das trombetas, o som dos jarros se quebrando e as tochas iluminando a escuridão. Os midianitas foram tomados de pânico. Eles se confundiram e começaram a lutar entre si, fugindo desesperados. Com esse ataque surpresa, Gideão e seus 300 homens derrotaram um exército muito maior, mostrando que com a ajuda de Deus, tudo é possível. Essa história de Gideão nos enche de esperança. Nos momentos mais difíceis, quando sentimos que estamos em desvantagem, podemos lembrar que Deus está ao nosso lado. Ele pode transformar nossas situações, nos dando ânimo e estratégias para vencer qualquer batalha. É um lembrete poderoso de que a verdadeira vitória vem da fé e da confiança em Deus.